Olá pessoal, nesse tutorial nós vamos falar sobre atividades avaliativas no ambiente virtual de aprendizagem. Já entrei aqui no AVA, e criei então, fiz o meu login como professor teste. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, 3 tipos de atividades avaliativas são muito explorados, que é a entrega de trabalho, o fórum e o questionário de múltipla escolha. No outro tutorial, nós já falamos sobre fórum. Nesse, nós vamos falar então sobre entrega de trabalho. O que a ferramenta entrega de trabalho permite? Utilizando a ferramenta entrega de trabalho, o professor ele pode solicitar um arquivo para que o aluno disponibilize na aula aqui no ambiente virtual de aprendizagem. Esse arquivo pode ser em vários formatos e o ideal é que eles sejam convertidos para PDF. Então, o ideal é que o professor solicite esse arquivo em PDF. Então, na ferramenta entrega de trabalho, permite que o professor ele solicite a entrega de um texto, a entrega de um PowerPoint, a entrega de uma planilha eletrônica. Então, todas essas atividades podem ser exploradas pelo professor. Então, o aluno pode enviar diversos textos e relatórios em forma de arquivo digital. Após o envio, o professor pode dar o feedback, a nota para esse aluno, fazendo então as correções necessárias. Então vamos lá. Professor teste, já entrei, vou na minha disciplina. Eu criei uma disciplina teste aqui em Unibras, EAD. E agora, então, eu vou acessar a minha disciplina. A minha disciplina é essa, DIR Helena. Então, eu vou clicar nessa disciplina, que é a minha disciplina teste. E agora, nós já em outros tutoriais, adicionamos algumas informações nessa disciplina teste. E eu quero agora inserir uma entrega de trabalho. Então, eu vou aqui na aula 1 e vou colocar aqui, além do que já foi apresentado, a entrega de trabalho. O que é isso? Então, eu vou disponibilizar um espaço para que o aluno faça a entrega da sua atividade avaliativa. Para isso, primeiro passo, eu clico aqui em ativar a edição. Nesse momento, então, eu posso adicionar e excluir informações aqui do meu AVA. Vou vir aqui na aula 1, que é o local que eu quero adicionar a minha entrega de trabalho. Para adicionar a entrega de trabalho, o primeiro passo é adicionar uma atividade ou recurso. Clico em adicionar uma atividade ou recurso e seleciono, então, tarefa. Então, quando eu seleciono tarefa, aqui já faz uma descrição do que seria. Exemplo, o modo de atividade permite a atribuição de um professor para comunicar tarefas, recolher o trabalho e fornecer notas e comentários. Os estudantes podem apresentar qualquer conteúdo digital, qualquer tipo de arquivo, como documento de texto, planilhas, imagens, áudios, videoclipes. Alternativamente ou adicionalmente, a atribuição pode exigir dos estudantes a digitação do conteúdo diretamente no editor de texto. Uma tarefa também pode ser usada para lembrar os estudantes das atribuições mundo real que eles precisam para completar offline. Então, aqui faz toda uma descrição das possibilidades dessa ferramenta. Então, eu já vim aqui adicionar uma atividade ou recurso, selecionei tarefa, clico em adicionar. Nesse momento agora, a minha tarefa já está sendo criada. Então, eu posso colocar aqui, entrega de trabalho, só um instante, entrega de trabalho, aula 1. Certo, aqui em descrição, eu vou apresentar o que será essa entrega de trabalho. Então, eu vou fazer uma apresentação do enunciado. É como se eu fosse agora fazer uma exposição sobre essa atividade avaliativa. Aqui eu vou apresentar quais são os objetivos, o que deve ser realizado, de que forma, qual o valor
dessa atividade avaliativa. Então, todas essas informações devem constar aqui, em descrição. Aqui, então, nesse momento, o professor ele vai passar todas as orientações para que o aluno realize a atividade avaliativa de forma efetiva. Lembrando sempre que todas as atividades no ambiente virtual de aprendizagem devem ser realizadas em forma de diálogo, o professor aproximando do aluno e orientando para que ele alcance o objetivo da aula. Então, após toda a descrição, deixando claro todos os critérios avaliativos, o que o professor espera dessa atividade, o formato da atividade e a nota, né, que será atribuída. Após tudo isso, então, se eu quero adicionar um arquivo para pesquisa adicional, eu posso colocar aqui, permitir envios. Aqui eu vou selecionar, então, a partir, né, de hoje, o aluno pode iniciar e a data limite, até que dia o aluno pode realizar essa atividade avaliativa. Então, eu vou colocar aqui até o dia 10, que é estabelecido pelo professor, até o dia 10 de abril. É sempre muito importante você alterar o horário. Então, um exemplo, o aluno entrou dia 10 de abril, como ele já foi orientado que a aula encerrava dia 10 de abril, o que vai ficar subentendido? Que essa aula vai encerrar às 23h59. Só que aqui está 21h43. Então, se esse aluno entrar às 22 horas, essa aula já vai estar encerrada. Então, eu preciso vir aqui e alterar para 23h59. Fiz essa alteração. Posso selecionar aqui, lembrar de avaliar ou não. Vou selecionar aqui a opção, que é o que eu desejo, que é o envio de um arquivo. Esse item também é muito importante. Aqui fala número máximo de arquivos enviados. Eu sempre coloco um arquivo, porque eu já oriento o aluno para que encaminhe a atividade de acordo com a proposta estabelecida. Se você deixar aqui 20, o aluno pode elaborar um arquivo, elaborou e encaminhou. Um colega fez algum comentário, ele resolve alterar esse arquivo, ele posta o arquivo novamente. Aí depois ele resolve postar um outro. Então você vai ter que corrigir esse trabalho quantas vezes o aluno disponibilizar com as alterações que ele foi realizando no decorrer desse tempo. Então é muito importante que você selecione número máximo de arquivos 1. Tamanho máximo de arquivo. Seleciona sempre o tamanho maior disponível. Por quê? Porque às vezes o aluno encaminhou um arquivo com imagens e tudo, para que seja possível o envio desse arquivo. Então, aqui nós temos, né, upload. Certo, aqui eu vou vir também em notas, qual vai ser a pontuação dessa entrega de trabalho. Sempre lembrando que no Moodle é em formato de pontos, então 1,0 corresponde a 10. Vamos colocar então que esse questionário vai valer 1 ponto, ou seja, 10. Ok, não faço mais nenhuma outra correção, clico em salvar e voltar. Certo, lembrando que eu adicionei essa entrega de trabalho na aula 1. Agora eu vou para desativar a edição e visualizar como o aluno, né, ele irá acompanhar essa aula. Então aqui, aula 1, o aluno vem, já segue as orientações gerais da aula. Nesse caso aqui ele tem uma UA, uma unidade de aprendizagem, que já tem algumas atividades avaliativas, né? Que nós falamos no outro tutorial, que é a participação, que é a entrega do desafio e as questões de múltipla escolha. Mas nesse caso, então, eu quero uma outra atividade que é a entrega de trabalho. Aqui, então, eu teria que ter feito uma introdução para falar um pouco, né? Já que a UA já é também um material com atividades avaliativas e coloquei aqui a entrega de trabalho. Então, sempre que vem esse arquivo e essa mãozinha, né, é porque o aluno pode fazer a entrega de um arquivo no formato digital. Cliquei aqui em entrega de trabalho, então vai seguir aqui, né, todas as orientações vão estar aqui. Nesse caso, nessa aula teste, eu tenho 2 participantes e aqui eu consigo acompanhar o relatório.
né? Então, hoje eu tenho 2 participantes inscritos na disciplina e quantos enviaram. Quando, então, os alunos iniciarem o envio, o professor consegue acompanhar por aqui os alunos que enviaram e aqueles que ainda precisam de correção. Isso. Então, a minha entrega de trabalho está pronta. A partir desse momento, então, o aluno consegue fazer a entrega desse arquivo na data que eu estabeleci. Então, até a data que eu estabeleci, às 23 horas e 59 minutos. Lembrando que a entrega de trabalho, ela é uma atividade muito importante, mas que o professor, né, de acordo com a quantidade de alunos que ele tem, ele precisa se organizar para a correção e feedback dessas entregas de trabalho, porque ele vai precisar pontuar a partir da correção e do feedback para os alunos. E assim finalizamos então esse tutorial sobre entrega de trabalho. Qualquer dúvida eu estou à disposição.